Saudações aos amigos que nos acompanham. Hoje estaremos falando sobre ataques espirituais. O porquê o investimento em um ataque espiritual sempre é maior do que o necessário para outros objetivos. Através de ataques espirituais, magias, bruxarias, feitiços, é possível alcançar a morte de alguém? Quais são os efeitos destas energias sobre a pessoa-alvo? Como essas energias agem em cima da pessoa-alvo? Os efeitos colaterais, por quanto tempo estarão presentes na rotina daquela pessoa? Sobre estes assuntos iremos falar hoje. Cliente em potencial chega até a minha pessoa querendo informações para um ataque espiritual, a primeira observação que eu já deixo bem à vista é a seguinte: o investimento financeiro em um ataque espiritual sempre será bem maior do que seria para outros objetivos. Então, se você quer um ataque espiritual, o investimento sempre vai ser maior do que união, atração, abertura de caminhos, limpeza, defesa, rituais para melhorar sua posição no trabalho, rituais para ajudar em passar em concursos, em provas, rituais para problemas em justiça, magias, feitiços para ajudar em jogos, sorteios, enfim, na saúde, qualquer que seja o objetivo. Um ataque espiritual, ele sempre vai necessitar de mais investimento financeiro. Isto por vários detalhes, começando pelos materiais utilizados. Vou dar aqui um breve exemplo que você mesmo pode ir no supermercado e você lá, fazendo uma pesquisa no supermercado, já vai verificar o que eu estou falando, certo? Vamos lá. Um ingrediente que represente paz, prosperidade, clareza, harmonia e união. O coco. O coco ralado, o coco em flocos, o coco chips, enfim. O coco nesta situação, tá? Ele tem o valor do quilo em torno de R$25. Estou colocando o valor bem um pouco acima, porque em algumas distribuidoras é menor que isso, mas vamos botar uma base. R$25 o quilo do coco. Tá? E agora pegamos algo que é para raiva, intrigas, brigas, insanidade, impulsos agressivos. A pimenta da Jamaica, também conhecida como pimenta da Síria. Quanto é que é o quilo? Em torno de R$80. Isto já estou baixando a tabela, certo? Porque na maioria dos lugares é acima de 80, ok? Mas então, o valor do que é para o positivo, eu subi a tabela, e o valor do negativo, eu desci a tabela, só para não ter uma diferença muito grande, certo? Então, só aqui, meus amigos, em um único ingrediente, nós temos 3 vezes mais custo do que para a positividade. Todos os materiais utilizados para o negativo, sem exceções, todos os materiais, os ingredientes, eles têm o maior custo de compra ou o maior custo de ir capturar, colher na natureza. A única exceção são os animais, e nem sempre é exceção, porque em determinados rituais nós precisamos de um animal de uma cor específica, ou precisamos de um animal mais exótico, e aí se torna também mais caro. Então, é inegável que existe a necessidade de nós, mestres religiosos, aqueles que oferecemos trabalhos, cobrarmos bem mais caro para um ataque espiritual, porque o nosso custo, o nosso empenho é maior, já começando pelo valor dos materiais. E a
Alguns trabalhos, eles são finalizados em ambiente externo, mas em lugares mais específicos, mais longínquos ou locais que são mais difíceis de se ter acesso. Às vezes no cemitério. Eu trabalho no cemitério? Trabalho. Só que eu trabalho nos cemitérios aonde eu tenho parceria com o pessoal da administração, com o pessoal da manutenção. Então eu não agrido, mas eles também me deixam trabalhar de forma harmônica. Porém, eu pago por isso. Eu pago por isso. Então, é mais uma despesa, que não teria, por exemplo, se eu fosse fazer uma abertura de caminhos, aonde eu iria entregar em uma encruzilhada, em uma mata, em um parque, ok? Então, são inúmeros os objetivos que me fazem cobrar mais caro por um trabalho de ataque espiritual, certo? Sabemos que em inúmeras culturas e em inúmeras histórias envolvendo atos religiosos podem parecer incríveis, impossíveis, inacreditáveis. Muitas delas são verídicas. Porém, existem algumas leis universais que se aplicam para todo o nosso mundo e também para o mundo espiritual. Leis universais significa o quê? Que elas se aplicam para todos sem exceções. Ora mortis, isto é para todos. Quando nós nascemos, nós já temos o nosso prazo de validade. E não somos como produtos em um supermercado, aonde passou da validade, continua ali, ninguém viu, não tiraram da prateleira. Não. Nossa vida, ela é determinada desde o momento em que nascemos. O prazo de nossa vida aqui é determinado no momento de nosso nascimento. Então, não importa quem você seja, aonde você esteja, o que esteja fazendo, já está marcado o dia e o horário que você estará partindo. Você pode estar lá dentro de um banheiro, sentado no vaso sanitário. Se for a sua hora, sinto muito, morreu cagando. Se você estiver em um parque fazendo um piquenique com a família, se for a sua hora, vai ser exatamente naquele momento. Então, a única forma de abreviar a hora mortis é com o suicídio. E a pessoa, quando comete o suicídio, ela estará pagando um preço altíssimo por burlar a lei universal, por contrariar, por ignorar esta lei universal. Então, quando nós nascemos, nós já temos programado o dia e o horário de nossa morte. Isto não tem como abreviar. Isto não tem como prolongar. Não existe essa possibilidade. Então, através de feitiço, bruxaria, magia, qualquer tipo de procedimento espiritual, você não tem como alcançar a morte física de uma pessoa. Colocá-la para dentro de um caixão, ser incinerada e o pozinho dela voar mundo afora. Não existe essa possibilidade. Porém, você pode alcançar o que nós chamamos de morte social. Aí sim, a morte social de uma pessoa você consegue alcançar. O que seria a morte social? É a pessoa realmente não ter mais capacidade de interagir socialmente. De que forma isso acontece? A pessoa pode simplesmente desaparecer. Sumiu do nada. Sumiu, desapareceu. Como acontece com outras pessoas mundo afora. Desaparece. Ela pode sofrer um acidente e ficar tetraplégica e depender de cuidados por todo o restante de sua vida. Ela pode passar por um procedimento cirúrgico, por mais bobo que seja, e ser cometido um erro médico e ela ficar em coma pelo restante de sua vida. Então, existem inúmeros fatores que podem ser alcançados através de um ataque espiritual, aonde pode dar o resultado morte social ou bem próximo de uma morte social. Mas a morte física, isto não é possível. Independente de quem seja. Ah, mas o fulano diz que mata no feitiço. Tudo bem. Vai lá e contrata o trabalho dele para ele matar alguém. Ele não vai conseguir se o procedimento for realizado.
Ou, na maioria das vezes, o que é feito por estes grandes mestres, por essas famosas bruxas que são as maiores da galáxia. O que eles fazem? Eles fazem um pequeno levantamento sobre você, uma pequena pesquisa bem breve, e eles vão verificar qual é a sua capacidade financeira. Ou eles vão te cobrar algo maior do que você poderia, ou seja, não está dentro do seu alcance financeiro, ou eles vão cobrar algo que tem certeza absoluta que mesmo que você tenha, você não vai querer investir. Ok? Então, é totalmente contra as leis universais alcançar o resultado mortis através de procedimentos espirituais. Ok? Então, Barão, como agem estas energias em cima da pessoa-alvo? Da mesma forma como agem as energias para outros objetivos quando nós temos uma pessoa-alvo. Estas energias, em primeiro lugar, vão trabalhar na parte psicológica, fazendo com que seja manipulada, incentivada, influenciada de forma equivocada as suas interpretações, suas avaliações. Mexendo com o psicológico da pessoa de forma bem suave, para que isto venha a se tornar uma rotina. E aí vai aumentando mais esta influência. Então, no momento em que nós temos um ataque espiritual, então essas energias vão agir influenciando a forma de interpretação e avaliação sobre tudo aquilo que está ao redor daquela pessoa. Então ela vai avaliar e interpretar de forma errada, equivocada, de forma negativa, fazendo com que ela fique ou uma pessoa raivosa, amargurada, ou uma pessoa depressiva. E tudo isto acaba se tornando meio que uma bola de neve. Então, a pessoa irritada ou depressiva, ela vai reagir de forma a trazer cada vez mais a negatividade para a sua rotina. Então, ela vai ter impulsos agressivos, impulsos depressivos. Ela não vai mais conseguir enxergar as coisas de forma positiva. Muitas vezes, ela vai perceber que ela está errada. Porém, uma nova interpretação sobre algo expressivo vai ser equivocada, errada, negativa, e ela vai reagir de forma negativa, se irritando consigo mesmo, e em pouco tempo ela para de perceber que ela está errada e ela começa a colocar a culpa em tudo aquilo que ela está enxergando e recebendo de negativo em outras pessoas, em outros eventos, nas suas próprias escolhas, enfim, se torna um ciclo vicioso significativo e que vai aumentando aos poucos. E isto vai se multiplicando. Então, no momento em que interpreta de forma errada, negativa, a fala ou gesto de alguém que está ao seu redor, eu vou tentar tirar esta pessoa de perto de mim, vou ser agressiva com esta pessoa e automaticamente ou aquela pessoa vai me ignorar, ou ela vai ser também agressiva comigo, e isto vai aumentar a minha raiva, a minha ira, a minha depressão. E alguns vão tentar encontrar aonde está o erro. Não, para aí, por que está sendo agressivo comigo? Só um pouquinho, vamos conversar. Por que está sendo agressivo comigo? Mas, por maior que seja o empenho daquela pessoa em tentar descobrir o porquê você está sendo agressivo, essas palavras, argumentos, tentativas de trazer você para a luz, na maioria dos casos, vai ser totalmente ignorado pela pessoa-alvo. Então, é assim que começam essas energias a agir, na parte psicológica. Na parte psicológica, fazendo com que a pessoa interprete de forma errada, equivocada, totalmente distorcida, tudo aquilo que está a seu redor. Palavras,
fatos, acontecimentos, lugares. Então, tudo acaba sendo irritante, agressivo. Independente do ataque, seja um ataque para o campo financeiro, seja um ataque para a separação de casal, seja um ataque para a saúde. Então, esses impulsos agressivos farão com que as chances de acidentes, brigas, discussões, percas financeiras sempre serão chances grandes, porque a pessoa está totalmente descontrolada psicológica e emocionalmente, ok? É assim que funciona as energias num ataque espiritual. A primeira coisa que fazem é manipular, influenciar a parte psicológica e a parte perceptiva da pessoa alvo. Então agora o nosso último tema a ser abordado. Por quanto tempo as influências negativas ficam rondando a vida da pessoa alvo? Semanas, meses e até mesmo anos. Dependendo de como é a rotina espiritual daquela pessoa, se é que existe, ou se depois de algum tempo ela foi buscar ajuda espiritual e que tipo de ajuda espiritual ela foi buscar, isto poderá durar meses e até anos. Diferente de todos os outros objetivos espirituais, um ataque, ele sempre tem este detalhe que é único. Só em ataque espiritual isto ocorre. As influências das energias, os efeitos colaterais permanecem por meses, anos. Nenhum outro procedimento espiritual, a não ser proteção espiritual, nenhum outro, algumas proteções espirituais, tá? Não são todas, mas ataques espirituais, eles têm este detalhe que é único, que é diferente de outros objetivos. Efeitos colaterais, eles podem durar meses e até mesmo anos. Nós aqui, então, precisamos também clarear um pouco a mente dos clientes que vêm em busca de um ataque espiritual. Exemplo, eu quero atacar Maria. Se eu estou dentro da rotina de Maria, ou se eu tenho alguém de minha confiança que está dentro da rotina de Maria, então, quando a negatividade começar a abraçar ela, eu tenho como saber. Mas, quando eu não faço parte da rotina da Maria, e eu não tenho ninguém de minha confiança que esteja na rotina de Maria, eu vou levar muito mais tempo para descobrir ou para saber da negatividade, das coisas ruins que estão acontecendo na vida dela. Porque, hoje em dia, mesmo com várias redes sociais, a maioria das pessoas não vai lá para uma rede social e diz: nossa, do nada eu fui demitido e eu estava contando com esse trabalho porque eu fiz um empréstimo, porque eu comprei um carro parcelado em tantas vezes e agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer para pagar minha casa. Não. Ninguém sai para a internet fazendo isso. É raríssima a pessoa que faz isso. Ninguém vai chegar na internet e dizer: poxa vida, já faz 3 semanas que eu tento fazer sexo com a minha esposa e não consigo, não levanta de jeito nenhum. Ninguém faz isso. Então, quando se faz um ataque espiritual, entenda, as energias, elas vão começar a agir na rotina daquela pessoa, sobre aquela pessoa e sobre tudo que está ao redor dela. Só que isso vai começando aos poucos. Vai começando aos poucos. E por que as energias negativas, elas vão se multiplicando aos poucos? Para que a pessoa não tome um choque de realidade. Se eu tomar um choque de realidade, pô, do nada tá tudo dando errado, do nada. Ué, como assim? Então a pessoa vai lá tentar encontrar uma forma de reverter isso. Então ela vai começar a parar e pensar: ué, por que as coisas começaram a dar errado do nada? Então a gente não pode dar um choque de realidade na pessoa. É assim que as energias negativas se multiplicam, aos poucos, devagarinho. Geralmente, para iniciarem os resultados, é o mesmo prazo
do que é para outros objetivos. Só que é de uma forma mais oculta, de uma forma mais silenciosa. Assim como um câncer. A maioria das pessoas, como não faz exames preventivos, quando vai descobrir o câncer, ele já está mais avançado. Geralmente as pessoas não encontram um tumor benigno e vão lá, tratam aquele tumor benigno, pronto, não virou maligno, não virou câncer. Então é assim que as energias negativas acabam agindo, de forma silenciosa e aumentando aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. E a pessoa alvo não percebe esta mudança de forma imediata. Quando ela percebe, ela já está em um turbilhão e, às vezes, e na maioria das vezes, ela se dá por vencida. Ela deixa as coisas ruins acontecerem. Porque é só uma fase, porque é isso. Então, todo o envolvimento em um ataque espiritual é de forma muito bem calculada, não por mim que irei realizar o trabalho, mas sim pela engrenagem espiritual. Por isso, quando você for em busca de um ataque espiritual, tenha paciência. Não queira resultados imediatos e grandes de imediato. Entenda, quando esses resultados começarem a surgir, eles vão se multiplicar, se fortalecer, se multiplicar, expandir. E se aquela pessoa-alvo não buscar uma ajuda eficiente, isto vai permanecer por semanas, meses, anos. Ok? Então, pessoal, estes seriam os comentários que eu teria a fazer de acordo com o que me propôs hoje. Certo? Muito obrigado pela companhia de vocês e, como de costume, fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.